Mulher perspectiva. Bom, vou apresentar a Camila para a gente. Camila Fontenelle, radicada na cidade de Sorocaba, bacharel em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda na Uniso e pós-graduada em Cinema no Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. É fotógrafa e artista visual, integrante da iniciativa IVE Mulheres da Imagem e representante do Grupo Regional em Sorocaba. Suas pesquisas envolvem o corpo, território, ancestralidade e espiritualidade. Atualmente é assistente de curadoria da 3ª edição da Frestas, Trienal das Artes. Bom, faço a palavra, então, para Camila Fontenelle, para que a gente possa escutar um pouco sobre a sua perspectiva. Eu gostaria de agradecer a presença, esse momento, né, em que a gente está vivendo, em que, de certa forma, mesmo com a distância, a gente possa promover encontros e promover conexões, né. Hoje, através daquela pergunta, né, que eu falo como criar formas de pertencimento para corpos que não são reconhecidos no território, eu compartilho um pouco da minha pesquisa, que eu acho que não é só uma pesquisa artística, mas é uma pesquisa de vida, assim. Eu costumo dizer que minhas pesquisas artísticas são tudo de vida, né? Aí vai chegar quando eu for bem velha, eu vou falar, essa é a minha vida, e ok, aí acabou tudo e pronto, partiu para outra. Mas, porque eu acredito que a gente vai meio que costurando, né? A gente vai criando costuras e às vezes a gente acha que algo é muito distante e no final está conectado, enfim. Alguns assuntos para mim são muito pertinentes e não aconteceu ainda um esgotamento deles, então eu vou vendo como que eu vou trabalhando e como isso vai partindo. E aí, eu acho que antes da gente poder se aprofundar no que eu tenho para falar, nas perguntas, eu sou uma pessoa que adora fazer perguntas, e não necessariamente elas precisam de uma resposta, não necessariamente precisa ser sim ou não, mas que a gente possa navegar um pouco no meio delas, no meio do que seria uma resposta e uma não resposta, assim. Então, eu faço muitas perguntas porque eu me faço muitas perguntas. E eu acho que eu estou no momento em que eu procuro uma coletividade maior nessas perguntas. Então, não que parta de um monólogo apenas, mas que parta de uma coletividade. Porque essas perguntas não têm a ver só com a minha subjetividade. E a gente também tem que perceber, né? Essa subjetividade, muitas vezes, ela é atravessada por uma realidade que ela é completamente eurocêntrica, ocidental, branca, cisgênera, heterossexual. Então, na verdade, ela não é uma eu fico meio que assim, será que eu estou vivendo através de uma subjetividade que realmente é minha ou através de algo que eu aprendi que era subjetividade, né? Então, eu tenho tentado encontrar essas possibilidades de cruzamento mesmo, para que a gente não fique preso apenas numa coisa que parece completamente individual e, na verdade, não é individual. Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Onde a gente enfim, o nosso cuidado, ele fica muito numa questão individual, né? Porque a gente não está tendo esse apoio do governo e etc. Então, é meio que cada um por si para ver se sobrevive. E aí a gente tem ansiedade, a gente tem várias questões que a gente acha que é completamente individual e nossa, e na verdade não é. É um processo coletivo. Então, é muito bizarro talvez pensar que nesse momento de pandemia em que a gente não pode se encostar, eu tenha buscado tantas questões coletivas, né, de tipo assim, estamos juntos nessa, de certa forma, né? Claro que a gente tem as nossas diferenças e isso não serve para separar a gente, na verdade, é para a gente encontrar semelhanças nessas diferenças, mas talvez perceber que nem tudo é individual e quando nem tudo é individual, a gente pode fazer junto, né? A gente pode passar por isso junto. Então, eu vou compartilhar o vídeo
É uma vídeo performance que eu fiz no Rio de Janeiro, em 2018, eu gravei ela e ela foi exposta no Sesc Sorocaba em 2019, numa exposição chamada Quando Sou Aquilo Que Não Lembro Que Fui. E, enfim, vou mostrar ela aqui, porque performance a gente tem que mostrar, né? A gente não tem que ficar falando. Nossa, agora tá. Enfim, essa vídeo performance, ela partiu de uma pesquisa que eu falo que ela é uma pesquisa também muito espiritual, então as coisas elas vão se atravessando, ela não é somente uma coisa muito objetiva e muito fixa, para mim não funciona muito bem essa coisa muito linear, mas no final acaba tendo uma certa linearidade, né? Quando você vê um todo, assim, você acaba vendo que
tem um começo, tem um meio ali, né? E as coisas também vão se perdendo e vão voltando para trás e vão indo para frente. Então, meio que brinca com essa questão do espaço e tempo. Então, eu iniciei meio que essa pesquisa com a baleia. E eu comecei assim, eu sou uma baleia. E aí me veio, né? Primeiro a questão da baleia ser muito pejorativa para quem é gordo. Então, quando você é criança, quando você é adolescente, você é chamado um dos nomes que te chamam baleia, né? E, enfim, e isso causa muitos atravessamentos, muitos traumas na gente. E foi um dos meus traumas. E aí, quando eu volto na figura da baleia, eu começo a pesquisar sobre a baleia, e ela é imensa. E aí tem um mar que é mais imenso ainda, que cabe muitas baleias que podem medir até 30 metros, né, de comprimento. O coração de uma baleia azul mede aproximadamente o tamanho de um Fusca, para vocês terem noção. Então, enfim, eu falo que se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje naquela época, provavelmente quando me chamassem de baleia no outro dia, eu ia ir vestida de baleia ou ia dar um jeito de fazer alguma coisa sobre baleias na sala de aula. Mas a questão é que não é somente por uma questão de corpo, claro que isso se reveste depois, mas também vem por uma questão de que a baleia, né, ela guarda a memória do mundo, né? Dizem que a baleia, antes de ser baleia, ela era um animal terrestre, né? E aí ela vai na água, ela é esse mamífero que vive na água, e aí ela tem que viver entre o fundo do mar e a superfície. Então, basicamente, a baleia não para de se deslocar de certa forma. Ela tem um tempo em que ela precisa ir para cima e depois voltar para baixo. E, enfim, o universo da baleia, ele é incrível e ele é muito grande, assim, a questão da voz. Então, como que você canta debaixo da água? E as baleias são comunicadoras natas, assim. Cada espécie de baleia tem a sua comunicação específica. Então, não é assim, todas as baleias cantam dessa forma e etc. Também tem a questão que foi uma das últimas coisas que eu pesquisei, que a relação por que a baleia morre quando encalha, né? Então, tem a relação que a terra não suporta o peso da baleia. Então, ela é tão pesada que ela vai esmagando os órgãos dela, né? Então, para mim, claro que isso é muito triste, mas também tem toda uma poesia, se a gente for imaginar, desses corpos que não são reconhecidos no território, e quantas mortes vão acontecendo, né, simbolicamente também. Então, quando eu me conecto com a baleia, não só numa questão talvez mais espiritual, eu começo a ver o quanto meu corpo, de certa forma, também corresponde a um corpo de uma baleia que vive em um lugar que não suporta o peso dela, né? Eu digo que é quando eu encalho no meu próprio esquecimento, que é quando eu vou morrendo, que é quando eu esqueço, né? Esqueço do meu corpo, esqueço quem eu sou, e quando eu vou deixando esse território, essa terra, esses lugares, essas normas me matarem, né? E aí é quando ou vem um cansaço, ou vem todas essas coisas, e aí eu vou morrendo, eu vou encalhando, e vou esmagando, e vou deixando de respirar. Então, aí eu tenho feito esse paralelo, né? Comecei com esse vídeo, mas eu tenho feito todo um paralelo com a baleia. E aí, eu sou uma pessoa completamente imagética, então eu preparei uma apresentação, mas ela aparentemente não é chata, mas é porque eu tenho trabalhado muito com imagem e escrita, que eu vejo a minha escrita como visual também. Então, eu tenho meio que trazido essa relação da escrita, da imagem, das coisas que vão se sobrepondo. E aí eu vou compartilhar com vocês aqui também. Quando eu fiz essa vídeo performance e foi exposta, né, não era só vídeo performance, tinha fotos, tinha alguns objetos e também tinha alguns bordados. E um dos bordados eu coloquei meu corpo mede 30 metros, né, fazendo alusão a uma baleia azul que pode medir até 30 metros. E aí, o que eu sinto é que eu estou revisitando esse material para poder construir algo mais extenso, algo que às vezes possa passar por um tipo de imagem ou forma mais abstrata, ou enfim, que me possibilite também me conectar com outros símbolos,
ou outros tipos de coisas, né? Então, eu parto do meu corpo mede 30 metros, e aí eu começo a ver outras coisas que também podem medir 30 metros. Ou, por exemplo, um corpo que mede 30 metros pode caber em 30 metros de outras coisas, né? E aí tem um trabalho muito forte de imaginação, de especulação, né? Então, 30 metros de língua, 30 metros de voz. E aí foi muito engraçado nesses 30 metros de voz que eu conversei com uma amiga minha que é cantora, e aí eu falei, o que simboliza 30 metros de voz para você? Né? Ela é professora de música, cantora, enfim, e aí ela falou que existe um termo que é utilizado que é a voz grande, né? Que são vozes muito altas que você, vamos dizer assim, que talvez você consiga escutar muito longe, né? Então, enfim, esses dias também eu perguntei o que seria 30 metros de dança para alguns amigos. Então, aí eu também começo a meio que jogar as minhas perguntas para os meus amigos e para outras pessoas, para ver também como que eles entendem essa questão do tamanho. Porque não é só você pegar uma fita e medir isso, tem 30 metros. Existem muitas outras coisas, né, dentro dessa... que não precisa ser necessariamente um comprimento, né, de algo. Então, 30 metros de profundidade, 30 metros de dança, 30 metros de esgotamento. E aí, eu começo a trazer alguns escritos, né, que vão surgindo no meio de tudo isso. Então, ao mesmo tempo que parece muito organizado, é muito caótico também. E aí, às vezes, eu tenho a sensação que eu entro num processo, aí daqui a pouco eu estou em outro, mas na verdade é o mesmo processo. Eles só são ativados em lados diferentes e em possibilidades diferentes, né? A gente vai meio que sentindo um tom das coisas, né? E aí eu começo, né? Quando um corpo gordo incorpora, ele vira baleia, ele vira mar. O mundo não gosta de corpo gordo que incorpora. Ele sacoleja, ele grita, ele vira furacão. Deboche, tática para que o meu corpo possa sobreviver. Gorda, gorda, gorda. Eu começo a trazer a palavra gorda e gordo, que muitas vezes, primeiro, é um corpo que não pode existir porque é um corpo errado, é um corpo doente, e a palavra gorda, ou gordo, enfim, gorde, sempre é uma ofensa. Então, eu começo a incorporar essa palavra também, né? Sempre foi uma ofensa, mas para um lugar de apropriação. Essa palavra também me pertence, só que ela vai me pertencer de outra forma, ela não vai mais me pertencer desse lugar que me dizem, né? Aí um corpo gordo não é feito de comida. Então eu começo a trazer também, pelas leituras também que eu venho fazendo, eu estou indo mais por um caminho que é decolonial, então da gente, né, ir um pouco além de como que eu posso falar, dessa questão de um corpo livre, dessa relação, mas que a gente possa mais profundamente, porque existe uma estrutura, não é aceitação, né? Não vem de uma aceitação do corpo, vem de uma estrutura. E essa estrutura, ela é o colonialismo, né? Que aí vem o capitalismo, que é filho do colonialismo. Então, existe toda uma estrutura, e eu acho que é importante a gente ir na raiz do problema. Então, podemos dizer que eu estou estudando. Eu não cheguei a nenhum ponto, mas as leituras que têm feito mais sentido para mim partem desse ponto, e não somente de algo que fala sobre aceitação, porque eu acho que vai muito além de uma aceitação do corpo ou uma aceitação da mídia perante esse corpo, né? Aí eu começo as minhas perguntas, né? Quais coreografias posso performar a partir de um corpo gordo? Então, assim, se espera que eu performe, né? Se espera desse corpo que ele seja doente, que ele seja preguiçoso, que ele não consiga fazer as coisas. E se a gente pensar estruturalmente, o dia a dia, né? O que a gente tem na cidade, seja o ônibus, seja a cadeira, seja qualquer coisa, ele não é feito por um corpo gordo, né? As pessoas, elas ficam presas na catracas, elas não conseguem se sentir confortáveis sentando, corre o risco de você quebrar uma cadeira, e às vezes não é nem a questão, às vezes, do seu peso quebrar a cadeira. Primeiro que a cadeira não foi feita para o seu peso, e depois, assim, se é um magro quebrando a cadeira é uma coisa, se é um gordo quebrando a cadeira é outra completamente diferente, né? Mas
para além dessas questões que são estruturais, então, assim, o mundo que a gente vive não é feito com o corpo que a gente tem, né? A gente, que eu digo porque eu acredito que outras pessoas, talvez, aqui, ou sejam gordas, ou tem ou fazem parte, né, desses atravessamentos de outras dissidências, enfim, vamos pensar nesses atravessamentos também. Eu vou trazer muito forte o corpo gordo, mas eu acho que a gente tem muitas coisas que compõem a gente que existem, né, de forma simultânea, elas não estão separadas, e que a gente pode começar a perceber se o território, né, o território, seja a cidade, ou o território como um todo que a gente vive, se ele propicia não só a nossa existência, a nossa sobrevivência e a nossa vitalidade. E aí a gente começa a perceber que muitos corpos que não estão dentro de uma hegemonia, que não estão dentro de uma normatividade, eles não vão existir para aquele território, para a possibilidade de vida, né? E aí, quando eu começo a perguntar das coreografias, eu começo a adentrar numa possibilidade de uma existência de um outro mundo, né? Então, às vezes a gente fala assim, o mundo está acabando, né? E é bom que ele acabe mesmo. E aí as pessoas ficam assim, como assim? Ai, o novo normal, não sei o quê. Mas o novo normal não vai possibilitar a minha existência, né? E então, a partir dessas coreografias, tanto como uma estratégia, né? Como uma fuga, como uma possibilidade de encontro de um território existencial, para que esse corpo tenha mais vitalidade, para que esse corpo possa sobreviver e existir, quanto a essa questão de um mundo, de um outro mundo, né? E não só para o meu corpo, mas para diversos corpos e diversas existências, diversas subjetividades. E aí eu começo a fazer alguns desenhos, e é muito engraçado, né? Porque aí eu vou para a escrita, aí eu vou para o desenho, aí depois eu vou para a fotografia, e aí depois, sei lá, eu vou para uma conversa, e aí eu vou caminhando no que está disponível e do que eu posso utilizar, né? Então, esses desenhos partiram de um grupo de encontro de mulheres gordas e negras, que eu participei, e a gente se encontrava pelo Meet, fazia alguns alongamentos, algumas massagens. Foi muito legal porque foi pensar como é esse corpo alongando, né? Então, não é esse corpo se adaptando a um alongamento, mas é um alongamento pensado para esse corpo. E, enfim, foi muito forte, e aí era muito maluco, porque enquanto a gente, sei lá, estava dançando ou experimentando algum gesto, começou a surgir, sei lá, vontade de escrever, vontade de desenhar. E aí eu fiz uma série de desenhos, cada um de um jeito, porque eu não tenho técnica de desenhar, mas aí eu fui meio que indo da forma que eu achava que ia ser legal. E aí eu fui criando esses pontos de energia, né? Que é onde eu pinto, são fluxos de energias, né? Coisas que atravessam o meu corpo, aonde eu sinto mais, aonde, enfim. E, enfim, eu fiz uma série de mais ou menos 9 desenhos, eu trouxe 2 aqui porque eram os que eu tinha escaneado. E aí, enfim, esses desenhos vão para os autorretratos. Esses autorretratos são recentes, eu não sei ainda para onde eu vou usar, não sei para onde que vai, para onde não vai, mas aí eu começo a utilizar pontos da minha casa para fazer essas fotografias, né? E aí eu começo meio que brincar com essa relação da velocidade, de posições, de sobreposições. Todas as fotos são feitas por celular e aquele time de 10 segundos, né, que a gente utiliza, e aí a gente começa a brincar. Eu acho que tem muita potência, assim, também. Eu tenho uma certa preguiça. Eu tenho câmera, tenho, sei lá, iluminação, mas eu tenho uma certa preguiça também, sabe? De montar todo o equipamento e nananã, e nananã. Então, eu meio que assim, o que eu posso fazer com esse celular? E vamos lá, né? Então, tem um pouco dessas fotos, e aí meio que eu vou criando também. Na fotografia a gente meio que chama de copião, né? Que são esse mosaico de várias fotos, que às vezes a gente manda para o cliente e fala assim, escolhe o nome da foto, e aí eu te mando em alta.
E eu gosto desse mosaico porque aí eu vou brincando também um pouco daquelas coisas que existe quando a gente vai revelar foto, né? Que, risca a foto, essa não, essa sim, aqui modifica. E aí eu pego também essa questão das redes sociais e vou meio que riscando por cima e desenhando e vendo as possibilidades que eu tenho e também de percepção do meu corpo, né? Se fosse alguns anos atrás, eu nunca faria isso. E hoje eu já consigo fazer, e, enfim, eu acho que eu estou num processo de descobrimento muito interessante da forma desse corpo e também de poder ir para outros caminhos, borrar a forma dele, né? Então, quando eu trago movimento, também é uma tentativa de borrar, né? Borrar isso que faz com que o meu corpo seja muito grande, ou aproveitar maior espaço, ou trazer movimento, né, para esse corpo que normalmente é visto como algo que não tem movimento. E aí, aqui eu começo também a brincar muito forte com essa questão de uma tentativa de desaparecimento também, né, que eu vou falar um pouco mais para frente sobre isso. E aí, de sobreposições, assim, eu gosto muito dessa foto, dessa primeira foto, ela me dá dor nas costas, assim. Eu gosto muito dela, assim, por essa questão, né, de tem outra de mim em cima de mim, né, então a gente duplica esse peso, duplica essas formas, duplica a intensidade, enfim, eu tô gostando muito dessas experiências de poder meio que imaginar como seria também deformar esse corpo, né, que já é, de certa forma, deformado dentro de uma norma que diz que a gente tem que ser assim ou assado. E aí, volto para as palavras, né? E aí eu começo, né? Porque, de certa forma, esse corpo que eu estou trazendo hoje, que não é só o meu corpo, né? Mas é o nosso corpo, e eu vou utilizar a palavra nós e eu, porque eu gosto dessa questão da gente começar a se apropriar também da nossa história, das nossas narrativas, de como a gente conta, desses distanciamentos que são propostos, e aí a gente traz, né? Não é distante, eu não estou falando, não é esse olhar, né, do dominador sobre o outro. Sou eu também, eu estou envolvida nisso e nós estamos implicados e envolvidos nisso. Então, esse corpo, ele tem uma invisibilidade muito severa, né? Que é um corpo que não deveria existir nesse território e que está ali, né? Ele vive meio nas frestas da vida, né? Mas ele também tem uma visibilidade extrema, porque esse corpo não deveria ser tão grande. Ele não deveria ser imenso, né? O problema dele é por ele ser grande demais, e aí ele não cabe, né? Ele passa a não caber. E aí eu começo, de onde você vem, né? E aí aqui eu começo a trazer alguns atravessamentos que não é só uma questão do corpo, da estética do corpo, mas é também uma relação de lugar, né? Essa relação de deslocamento, essa relação de migração, né? Eu moro em Sorocaba desde 98. Antes de morar aqui, eu morei no Rio de Janeiro, e eu nasci em São Paulo. Minha mãe é do Ceará, meu pai é do Rio. Então, a minha família, assim, a minha ancestralidade por si só, ela já vem desse deslocamento, né? E de todo o histórico que a gente tem no Brasil, e vem dessa migração, né? Da busca de melhoria. Então, eu venho parar em Sorocaba, e aí é muito complicado a minha experiência na cidade, porque é uma experiência que me obriga, vamos dizer assim, obriga talvez não seja a palavra mais correta, mas como alguém que ainda está aqui, é uma cidade que todos os dias eu tenho que tentar me acostumar. Então, é como se eu tivesse, todos os dias eu mudasse. Então, eu durmo, e enquanto eu dormir, aconteceu a mudança, aí eu acordo, e aí eu tenho que me adaptar novamente, né? E uma pergunta muito recorrente é de onde você vem. Ou por uma questão de sotaque, ou por uma questão de eu pensar de X forma, e aí as pessoas, nossa, mas de onde você vem? Como assim, né? Quem é você também para chegar assim na cidade, ou falar isso sobre a cidade? Então, o tempo todo eu estou atravessada por perguntas de não pertencimento, né, que provocam não pertencimento. E aí eu começo a caminhar, né?
a gente tem essa baleia e quando ela está no mar, a gente não vê, né? Só vai ver, sei lá, quem está mergulhando, quem está no meio do mar. Mas também, para além disso, porque ela vai existir, né? E ela vai existir muito imensa para outros peixes, outros tipos de seres. Esse lugar que seja possível desaparecer é um lugar entre. Então, quando a gente pensa no movimento, sei lá, não vou conseguir fazer aqui, é um processo de imaginação, então eu vou pedir para vocês imaginar. A gente tem dois extremos. Para a gente atravessar esses dois extremos, não é assim, sair daqui e cheguei aqui. Normalmente a gente faz isso, né? Porque a gente vive também numa lógica racional, que faz com que você parta daqui e você chegue rapidamente daqui e você ignora todo o processo que existe no meio. O que acontece aqui, nesse meio desse extremo? E é esse meio, esse entre, que eu tenho investigado a minha vida toda. Porque desde que eu me entendo por gente, eu não estou aqui e nem aqui. Eu estou no entre. E eu estou num espaço em que ou ele é muito visível ou ele é muito invisível. É um espaço estranho, mas ao mesmo tempo um espaço muito potente. E aí, quando eu jogo isso para a baleia, é o tempo em que ela está lá no fundo e que ela sobe, né? Então, um animal que ele tem um processo de deslocamento constante, né? Dele pertencer tanto ao mar quanto à terra. E aí, como que a gente constrói um lugar de desaparecer que seja uma possibilidade de casa, que seja uma possibilidade, talvez, de um pertencimento, né? Então, eu tenho tentado buscar um pertencimento que seja nesse lugar entre, e não necessariamente ele é um pertencimento a esse mundo, porque eu já entendo e eu já sei que a esse mundo eu não pertenço, e nem esse mundo quer que eu pertença a ele, né? Então, ele até fica um pouco, vamos dizer assim, é um pouco estranho de tentar imaginar ele, porque ele vem de uma imaginação mesmo, ele vem de uma fabulação, né? E talvez ele esteja muito mais na minha cabeça do que eu ainda não consegui materializar ele, né? Então, eu estou nessas tentativas de materializar. Outra coisa que eu acho que, principalmente assim, que eu sei que tem algumas coisas que algumas pessoas que estão aqui que são de Sorocaba, uma coisa que tem vindo para mim é pensar que Sorocaba, né? O nome Sorocaba significa terra rasgada, né? Em Tupi-Guarani. E aí, quando a gente chega, né, terra rasgada, e quando a gente vê o histórico de Sorocaba, apesar de ainda prevalecer uma narrativa única, né, dos bandeirantes que vieram aqui, que nananã, que escravizaram os indígenas, e toda aquela coisa que a gente... Que na verdade nem é visto como uma crítica, mas ele é cada vez mais um símbolo, né? Um símbolo de que nos orgulhamos dessa história. Quando a gente começa a perceber que Sorocaba é muito maior, né? As narrativas são muito maiores, como a gente começa a futricar e fazendo uma relação, né, dessa cidade que é trânsito, que é uma cidade de trânsito, então é muito estranho uma cidade de trânsito que vem tantas pessoas de fora morar aqui, perguntar de onde você vem, né? É meio contraditório, mas tudo bem, né? Eu acho que isso fica para cada um pensar quando resolver perguntar para as outras pessoas de onde você vem, com esse intuito de dizer você não é daqui. Mas eu tenho pensado muito de que talvez quando eu me mudei para cá, eu não tenha mudado exatamente para essa Sorocaba, eu tenho mudado para o rasgo da cidade. Eu moro no meio do caminho da cidade. E eu só posso me sentir, talvez, mais conectada se outras pessoas também estiverem no meio desse caminho. É possível encontrar pessoas no meio do caminho, né? Tem encontrado, mas é mais difícil, porque é um lugar de passagem, né? Dizem que a gente não deve construir casa no meio da ponte, mas, enfim, eu só sei o que é morar no meio do caminho, eu só sei o que é pertencer ao meio do caminho, né? Então, eu tenho me questionado como que é possível ter um lugar onde seja possível desaparecer também. Um lugar entre o invisível, né? A visibilidade e a invisibilidade. Então, um desaparecimento que não seja a morte, né? Não é um desaparecimento da extinção, né? Se a gente for pensar numa baleia, por exemplo.
É um outro tipo de desaparecimento. Eu ainda não cheguei, é algo que eu estou tentando chegar, mas eu acho que aqui eu já começo a encontrar de que eu não estou falando de extremos. Eu estou falando de um lugar que ele é o lugar entre, né? O lugar também que eu gosto muito de chamar de um lugar de encruzilhada, né? Que para mim também faz sentido fazer essa analogia. E aí eu pergunto, né? O que existe entre a inspiração e a expiração, né? Então, até a gente pensar nesse momento que a gente tem um vírus que mexe com o nosso pulmão, com esse lugar de respiração, quando a gente tem tantas mortes, né? Onde se enfoca, né? Se pisa assim, no pescoço, o que existe, né? Entre a inspiração e a expiração? Qual é esse tempo? Como a gente percebe esse tempo? Ou como que a gente percebe isso no nosso corpo? Aqui também vem de um movimento, né? Então, aqui eu ainda trago a baleia, eu estou numa tentativa entre trazer ela e também fazer desaparecer para não ficar falando só sobre ela, de também encontrar um espaço entre que existe uma fusão e que se borre, baleia Camila, as coisas se borram, aí é uma coisa só, sabe? Ainda estou nesse processo. E aí, para mim, esse lugar entre me parece ser um lugar de descanso, um lugar que seja possível descansar, né? Um corpo que se desloca muito, quando é que ele descansa, né? Quando é que ele pode falar, nossa, agora eu posso descansar, né? Então, também é uma busca de um lugar de descanso. Não é um lugar de não movimento, é um lugar onde, sei lá, de descanso, enfim, eu não sei outra palavra, por enquanto só achei essa. E aí, né, me vem que lugar nenhum é logo ali. Então, são grandes distâncias, né? São grandes deslocamentos, talvez sejam deslocamentos de 30 metros, que não é somente 30 metros, né? Eles são multiplicados, e aí eles se tornam maiores ainda. E aí, me vem a pergunta que, para mim, me conecta muito, né, com a provocação que eu faço para essa conversa, que é como existir nessa cidade. Não sei. Ainda não sei como existir nessa cidade. Do jeito que ela é, do jeito que ela foi construída e do jeito que ela ainda está sendo, né, germinada e possibilitada para esse normal, ainda não é possível a minha existência nela. E aí, a partir disso, né, que aí as coisas vão se conectando tudo, aí eu vou fazendo vários processos, eu entrei num processo de escrita também, sobre alguns deslocamentos, né, são esses deslocamentos incessantes, incansáveis, né, de certa forma também, que se eu não me desloco, se eu não me movimento, se eu não imagino, eu não posso existir, eu deixo de existir, aí vem aquela situação de encalhar, vem essa situação de que a terra não suporta o peso do meu corpo, né? Não somente desse peso que você olha e você fala, nossa, você é grande, você é gorda, mas outros pesos também, né? Outros pesos dentro desse contexto. Mas eu acho que é um pouco disso, assim, essa é um pouco da minha pesquisa, dos meus questionamentos, e que não é uma coisa completamente individual. Claro que parte de uma experiência, né? Parte de uma experiência que vem da minha família e vem de mim, vem dos lugares que eu morei e dos lugares que ainda vou morar, né? Eu tenho muita conexão com Exu, né? E dizem que Exu é essa pedra né? Que o Exu é o ontem, o hoje e o amanhã, né? E aí, às vezes, eu me sinto um pouco nesses lugares desse tempo que é outro, né? E desse lugar que precisa sempre, dessa pessoa que precisa sempre se deslocar, sempre estar se comunicando, sempre estar relembrando de onde que é, né? Quando me pergunta de onde você é, eu não sei responder. Mas uma coisa que eu acho que aí nisso me atravessa muito, que é quando a Daya traz, né, a Beatriz do Nascimento, que ela fala, né, deixa eu ver se eu lembro de cabeça, a Daya pode me ajudar agora. Eu estou aqui, então eu sou. Seria isso, Daya? É algo como
Onde estou, eu sou. Quando estou, eu sou. Sim, eu estava justamente pensando na Beatriz Nascimento, e quando você estava falando de um lugar de descanso, eu me refiro a ela como esse meu lugar, sabe? Que ela fala desse quilombo como uma lógica de pertencimento, né? Um lugar onde eu posso existir e respirar. É um lugar onde eu posso me aquilombar, né? Aquilombar como uma estratégia de guerra, mas não só como de guerra e fuga. Eu não estou fugindo aqui. Aqui eu estou descansando, aqui eu estou comendo, aqui eu estou plantando, aqui eu estou me relacionando com os meus e as minhas, né? Com as pessoas que fazem com que a minha existência seja possível. Eu acho que também quando vem essa pergunta de onde você é, não importa. Importa que eu estou, né? E eu sou a partir disso. Então, eu tenho tentado encontrar esse lugar entre que, sei lá, pode ser um aquilombamento também, né? Quando a gente traz para a perspectiva da Beatriz Nascimento. E aí, a partir daí, eu convidei algumas mulheres daqui do coletivo para lerem alguns desses escritos. E é um escrito que só algumas pessoas leram, ele é muito novo, eu ainda vou dar vazão, tem vários outros, né, junto a eles, mas eu selecionei alguns, e acho que vai ser incrível poder tirar de um monólogo e também possibilitar que vocês falem, né, incorporem essas falas e ver o que o corpo de vocês vibra ou qual imagem que vem. Deslocamento 1. Por que você ainda mora aqui? Não me lembro ao certo quem me fez essa pergunta. Ela ressurgiu por esses dias de encontros virtuais. A sensação é sempre de uma chegada que ocorre desde meados de 97, 98, do mês de agosto. Me foge da memória a certeza do ano, quiçá. A única coisa que lembro, com firmeza, foi meu corpo ficando seco com o afastamento da casa-mar. Todos os dias tenho a impressão de entrar, com as mãos fechadas, como se fosse dar um soco na boca do estômago de alguém, dentro de um caminhão de mudanças que se desloca com manobras radicais da Zona Norte até a Zona Sul. Quando o veículo estaciona, as feridas dos meus dedos precisam ser lavadas, com água e sal. Deslocamento 2. Imagino como seria atravessar a cidade do Senhor Jesus Cristo a nado livre. Será que me sentiria menos sufocada? Como inventar o nado para atravessar grandes distâncias dentro de um mesmo lugar? Como nadar em ruas e avenidas que levam nomes de bandeirantes? Aspiro nado livre, mas parece que vivo uma repetição de nado borboleta, onde a minha barriga fica voltada para o chão cinza de um único sobrenome. Deslocamento 4, ato 1. Respiro fundo para entrar em um campo rodeado por grandes árvores. No centro, existe uma enorme parede branca, dessas que normalmente são construídas dentro das nossas casas para separar os cômodos. Preparo as minhas mãos, flexiono levemente os meus joelhos, alinho os meus pés com os ombros e me firmo no chão. Estou pronta. Estou pronta para nocautear aquela parte que interrompe a fluidez do espaço. O soco não vem do punho, ele vem do ombro. Para dar um bom soco, segundo o manual online, também é necessário utilizar as pernas. É a dança da fúria. Ato 2. Já se passaram 3 horas desde que comecei a socar a parede branca. Ela começou a rachar, mas ainda resiste ao meu movimento. Eu me desloco para atacar e ela se defende performando o estático. Dou pequenos socos, mas me sinto exausta. São 3 horas de tentativa de atravessamento interrompidos por pequenas respirações. Como destruir essa parede branca que interrompe a fluidez do espaço? Ato 3. Estou de joelhos e a parede permanece com pequenas rachaduras. Como rasgar uma parede branca? Qual gesto eu ainda não sei fazer que seja capaz de romper com a sombra que essa parede produz? O cansaço me faz chorar em cima dos meus dedos machucados. Respiro fundo e me preparo para o último soco, para a última dança da fúria.
e quando me levanto, um raio parte a parede branca ao meio e faz jorrar a água retida. O campo inunda. Já não preciso mais golpear nada e nem ninguém. Então, a primeira pergunta é da Dayana Moura. Camila, poderia falar dos seus processos criativos? Esse corpo de artista multidisciplinar, de performer, que passeia, que transita entre linguagens, cria a partir de quê? O que vem acorando sua criação nesse momento? Então, eu acho que é um lugar que eu ainda estou descobrindo, assim, porque eu me cobrava muito de que eu tinha que ser uma coisa. Então, eu iniciei tudo sendo publicitária, e aí quando eu vi, assim, caminhos desviantes, assim, eu fiquei desesperada, porque eu falei, eu errei no que eu sou, né? Como assim eu errei no que eu sou? E aí eu fui para a fotografia, e eu falei, pronto, eu sou isso. E aí eu chego na fotografia e eu descubro que eu também sou outra coisa, e aí começa uma crise, né? Porque eu acho que quando a gente começa a borrar, quando a gente começa a ver que as coisas nos influenciam, é claro que a gente quer focar em alguma linguagem ou em alguma pesquisa, eu acho que há uma busca talvez de foco, não sei, uma cobrança, mas eu acho que quanto mais a gente borra, mais a gente vai encontrando possibilidades do que a gente precisa expressar no mundo existir, sabe? E aí eu tô nesse processo, assim, porque quando eu fiz a vídeo performance, eu falei, mas eu só fiz a vídeo performance, não significa que eu seja performance. Mas depois eu vi que a performance, ela não tem corpo de performance. A gente está performando o tempo todo. A gente está performando gênero, a gente está performando feminilidade, masculinidade. A gente está performando o tempo todo. Então, não existe um corpo para performance. Isso daqui já é uma performance, sabe? Então, eu estou começando a desconstruir esse lugar e também a ver o que eu não quero mais performar e o que eu vou colocar em intenção de performar. Como estratégia, normalmente como estratégia, né? Mas nesse sentido. E aí, perceber que a palavra, por exemplo, que era outra coisa, porque eu sempre fui muito de escrever, mas eu ficava assim, mas eu não sou uma escritora, assim, que vai escrever histórias lineares e vai fazer livros e etc. Só que a minha escrita, ela não deixa de ser imagem. Para mim, a escrita é uma imagem. Então, aí eu vou criando essas imagens que não saem de uma câmera, sabe? Não necessariamente de uma câmera, saem de outros lugares. Então, assim, meu processo, eu estou principalmente num ano muito de pesquisa, em que eu estou me deixando um pouco mais livre para, sei lá, me aprofundar nas leituras, trazer algumas perguntas, algumas indagações, dividir com as pessoas, conversar, nem tanto com esse lugar físico de que eu preciso, nesse exato momento, criar algo e materializar algo. Claro que eu quero, né? Tipo, esses escritos eu quero materializar também de outras formas, mas também tenho aprendido a falar, vamos experimentar de tal jeito para ver se dá certo, para ver se isso é o caminho ou não, para ver se isso é legal, qual é a sensação. Então, eu também tenho tentado criar esses lugares de fluidez, porque eu acho que a vida em si, ela já tem todas essas pedras no meio do caminho, né? Para a gente se machucar, para a gente ter que ter estratégias para contornar. Então, apesar de não ser fácil, porque não é só uma prática, a gente vive dessa prática artística, a gente paga nossas contas por essa prática, mas a gente tentar criar essas possibilidades da nossa prática não ficar amarrada a um sistema, né? A um sistema que condiz que você tem que fazer tal coisa, porque agora, sei lá, pessoas racializadas só falam desse tema, e você, como uma pessoa racializada, só pode falar sobre esse tema. Então, eu tenho tentado ir para vários lugares, assim, tanto trazer uma coisa mais poética, ou uma coisa, não que esteja separado, mas tentar não ficar me firmando, né? E aí eu acho que é o lugar entre de novo que vem, que é uma tentativa também de encontrar esse lugar na minha prática, que muitas vezes parte de, que agora eu sei nomear, de uma autoetnografia, né? Camila, o caminho que você tem percorrido é tão lindo, tudo vira arte. Me trouxe a curiosidade de saber o que a Camila de agora, depois de ter tido toda essa clareza,
diria para a Camila de 15 anos? Foi a Bruna Almeida. Olha, eu acho que eu ainda estou tentando encontrar uma fala para essa Camila, porque eu acho que quando eu era bem pequenininha, principalmente quando eu morei no Rio de Janeiro, eu acho que é um lugar da minha infância que eu lembro. O resto eu não lembro de nada. Eu lembro dos meus 7 anos, assim, 6, 7 anos. O resto eu não lembro de nada. E eu acho que, às vezes, eu tenho vontade de resetar toda a minha vida, de falar assim, cara, eu quero nascer de novo. Porque eu quero poder nascer com a possibilidade, por exemplo, das discussões que a gente tem agora. Sabe, com a possibilidade de poder olhar meu cabelo e falar que ele não é feio, de olhar meu nariz e falar que ele não é feio, de olhar meu corpo e de falar que ele não é feio. E não só uma questão de feio e bonito, sabe, mas é uma questão mesmo de que esse é o corpo que eu tenho e é a partir desse corpo que eu vou fazer tudo que eu preciso aqui, sabe? E que, claro, ele pode ter modificações, mas são modificações mais conscientes, não são modificações impostas. Claro que eu não posso dizer que eu sou a pessoa mais desconstruída do mundo, porque a gente está no processo. Se a gente está no processo de tentativa de descolonizar nosso corpo, que nem um texto muito bonito do Lucas Veiga, que é um psicólogo, ele tem um texto muito bonito que ele publicou esses dias falando, né, como que a gente entra no processo de descolonização do nosso corpo. E é um processo bem grande, mas é um processo de inventar uma ficção que não é um lugar de verdade. Né? A Diane Lima, que é uma curadora que eu admiro muito, que atualmente eu estou trabalhando com ela também no Frestas, ela tem uma pergunta que ela fala, né? E como criar formas que não estão disponíveis historicamente para nós. E essas tentativas, né? Então eu acho que se eu pudesse olhar para mim antes, eu só falaria para mim assim, vai, que quem precisa ter medo de você é o mundo, não você, sabe? Porque é o mundo que não suporta quem nós somos. Mas ele faz esse jogo de inverter que é a gente que não aguenta quem ele é. Também não aguentamos porque ele sufoca, ele tira toda a nossa vitalidade e ele nos mata, né? A organização desse mundo, com seus aliados, eles vão nos matando, né? Simbolicamente e realmente nos matando, que é o que está acontecendo agora e que já aconteceu e que, enfim, acontece a todo momento. Mas eu acho que essa perspectiva, assim, se eu me questiono que meu corpo tem 30 metros, do que eu tenho medo, sabe? E, enfim, são muitas coisas que eu tenho medo, mas que eu tento trazer isso para que seja possível continuar, sabe? Agora, Isabela. Camis, qual o seu desejo para o futuro? Como e onde você se vê como artista? Aí, nessa pergunta, eu posso emendar uma minha também? Talvez seja mais um questionamento do que uma pergunta. A gente escuta muito o discurso do quando tudo isso passar, esse mundo vai ser outro, né? As pessoas vão estar mais conscientes. E aí me pegou muito quando você falou a questão do se o mundo acabasse seria ok, porque esse mundo não me favorece. Eu me vejo muito nesse lugar também, né? Uhum. E aí eu queria também jogar essa provocação sobre esse discurso que as pessoas trazem, de que quando tudo voltar ao normal... Nossa, eu acho que eu falei assim que... Eu estava vendo esses dias que eu falei que o máximo que eu estou fazendo é sobreviver, né? Mas que a gente às vezes fabula e entra nessa fabulação de imaginar o que vai ser esse lugar, esse território. Brasil, que também é uma ficção, né? A gente tem que lembrar que a gente vive dentro de uma ficção, né? E porque é isso, o Brasil não existe, né? Eu sempre sou dessas respostas meio, Brasil não existe, e se a gente mudasse o nome do Brasil, o que seria? O que aconteceria? E, enfim, eu não sei, eu não tenho pensado muito no futuro, o que eu vou ser como artista, nem nada, porque
eu tenho questionado muito o que se espera do artista, da palavra artista e do que é ser artista, sabe? Se espera mais por um movimento do que o mercado projeta, ou do que... Porque uma residência que eu fiz, vamos tentar dar um contexto, assim. Eu fiz uma residência online, bem no começo da pandemia, e tinha uma artista do Rio de Janeiro, Marta Falcão, e a gente teve que fazer um exercício onde a gente pegava uma notícia do momento e a gente criava, sei lá, uma outra notícia, sei lá, uma outra coisa que correspondesse aqui. E ela pegou uma notícia do mercado da arte, né, falando dessas questões online, etc. E aí ela fez uma apropriação onde a gente nunca mais sairia de casa e esse sistema não existiria mais. E eu percebi que, na verdade, eu não deixo de ser artista, sabe? Eu não vou deixar de criar, de certa forma, sabe? E aí eu fiquei muito pensando que se eu estou buscando um entre, não necessariamente ele está no futuro. Então eu não consigo te dizer super, assim, o que eu espero ser como artista ou o que vai ser desse mundo. Eu quero que o fim do mundo chegue, não na questão de que vai haver uma explosão. Talvez possa ser também. Eu acho que a gente tem que caminhar na nossa imaginação e ver as possibilidades. Eu acho que eu fiz uma pergunta para uma amiga, como ela imaginava o fim do mundo, e eu disse que eu imaginava que nem aquele dia que escureceu, sabe, que escureceu de dia. Às vezes eu imagino o fim do mundo daquele jeito, em que vai escurecer e o nosso corpo vai perder a forma e a gente vai virar poeira e vai começar a voar e tudo vai desaparecer, assim. Às vezes eu entro numas dessas, mas eu também sei que não vai ser amanhã, sabe? Acho que talvez a gente vai morrer e o mundo vai continuar sendo o mundo que é, de certa forma, sabe? Porque o capitalismo... Ele vai se reinventar, ele se apropria de outras coisas, né? Ele sabe dar o pulo, mas a gente tem que se antecipar nele. E eu acho que muitas existências só estão aqui hoje, também nessa conversa, porque elas estão se antecipando, porque elas estão criando ficção, porque sem isso elas não existem. Então, não sei, assim, eu posso te dizer de um desejo que eu tenho, que é um futuro próximo, que vai depender de muita coisa, que é passar na seleção do mestrado. Pode ser uma coisa muito grande para o momento que a gente está vivendo agora, assim como pode não ser, assim como talvez é melhor conseguir só acordar amanhã e levantar da cama. Então, não sei, eu não tenho uma resposta concreta para isso, eu estou jogando aqui. Eu jogo, aí vocês jogam para mim, a gente joga e a gente vai jogando, sabe? Porque... Não tem, e eu acho que é que nem quando a gente joga tarô, assim, a gente perde muita potência do tarô quando a gente pergunta do futuro. Porque a gente acha que as coisas não pedem a nossa responsabilidade. E, na verdade, o macro, se a gente for olhar o macro, ele corresponde a todos os pertos que a gente deixou de ver, que a gente deixou de olhar, sabe? E eu, como uma míope, que precisa de óculos para ver longe, acho que está na hora da gente começar a olhar perto, né? Também, não só um longe. Então, não sei, assim, tenho meio que vagado por aí. Como encontrar espaços / lugares de cura? Olha, vamos lá. São muitas coisas. Eu fiquei pensando como que eu posso te responder, porque, na verdade, eu vou tacar mais pergunta aqui e quero compartilhar algumas coisas também. Vamos lá. Vai ser uma resposta pergunta longa. Eu escrevi um artigo. Eu estou bem orgulhosa desse artigo, só falo nele porque eu enviei hoje para... Eu fiz uma disciplina como aluna especial no novo programa da UFSCar de interdisciplinar de estudos da condição humana, e eu escrevi sobre autoetnografia, né? Primeiro que eu já cheguei na aula, assim, metendo o pé, assim, esse lugar não é para mim, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque nananana. E aí eu escolhi a autoetnografia, que é uma prática, mas também é um método dentro, né, da ciência, onde você, através, né, de você, desse eu, você começa a se relacionar com esse lugar e a trazer a sua experiência também como uma possibilidade dentro da ciência.
E aí eu fiz um artigo que ele também tinha referências interdisciplinares. Então eu fui pegando cada pessoa, cada pesquisadora, principalmente pesquisadoras e pesquisadoras negras que vão trazendo. E aí quando você me perguntou isso, eu fiquei assim, o que eu falo, né? E aí eu acho que as perguntas de uma teórica chamada Saidia, eu acho que é assim que é o nome dela, Hatman, pergunta, porque ela traz essa relação de uma fabulação crítica, né, que mistura, que ela traz na prática dela de revelar lacunas e silêncios no arquivos de escravidão. Então, ela traz essa fabulação que mistura pesquisa histórica com teoria crítica e narrativa ficcional. E aí, quando eu li, assim, eu fiquei muito impressionada e muito impactada com as perguntas que ela trazem, porque eu acho que a gente meio que vive, né, nesse lugar que é o passado, presente e futuro ao mesmo tempo, né? E aí, quando eu penso nesses lugares de cura, eu acho que eu consigo me aproximar mais das perguntas que ela faz, que não necessariamente tem uma resposta. Eu acho que vai muito de uma prática e da gente perceber o que a gente está fazendo no nosso tempo. E ela tem algumas perguntas que ela escreveu no ensaio Vênus em 2 atos, que é mais ou menos assim. Como a narrativa pode incorporar a vida em palavras e, ao mesmo tempo, respeitar o que não podemos saber? É possível construir uma história a partir de um lugar de fala impossível ou ressuscitar vidas das ruínas? O que as histórias oferecem, afinal? Uma maneira de viver no mundo depois de uma catástrofe e devastação? Um lar no mundo para o eu mutilado e violado? Para quem? Para nós ou para ele? Para eles, né? E quando ela traz essas perguntas, ela tem mais outras, né? Que eu acho que também faz um atravessamento no momento que a gente está vivendo pela Covid, que ela também pergunta assim: quais são as histórias que se contam nos tempos sombrios? Como uma narrativa de derrota pode possibilitar um lugar para os vivos ou imaginar um futuro alternativo? E para mim, o lugar de cura está sendo imaginar um futuro alternativo. Perceber que eu preciso também incorporar o meu tempo, sabe? Parece que a gente fica numa sinuca de bico, assim, sei lá, numa roleta russa, assim, porque o tempo todo a gente está numa roleta russa, né? Mas essas perguntas, assim, quando eu li, eu fiquei muito assim, caraca, né? O que a gente faz agora? Mas, ao mesmo tempo, parece que dá esse tranco, sabe? Esse respiro de, tipo, vai. É pra lá que tem que ir. No fundo, você sabe pra onde tem que ir, né? Às vezes, isso não tá visível ou precisa ser falado. Ele vai ser calculado de alguma forma. Essa teórica, ela vê a narrativa, ela vê que a narrativa pode ser a única forma de reparação disponível, né? Claro que considerando a escravidão, no caso, sentido da prática dela, mas se a gente olhar o país que a gente tá, né? Eu acho que também pensar pela perspectiva dela pode nos dar uma luz. E aí eu acho que, não sei se eu vou embananar muito, mas eu acho que eu posso também compartilhar que essa semana, não foi nem semana passada, mas foi sábado, se eu não me engano, tem uma página que às vezes ela faz tipo de um cinema em casa, assim. Então ela disponibiliza o link, você se inscreve, o link vem no seu e-mail, você assiste o filme, depois ele some, beleza. E aí o documentário sobre a vida e o trabalho da Audre Lorde foi exibido, eu me inscrevi, passei para o pessoal, falei, gente, vamos se inscrever para a gente depois comentar sobre. E como a minha intenção era continuar escrevendo um artigo no outro dia, eu não estava conseguindo dormir muito cedo, eu falei assim, eu vou assistir antes, né, na madrugada, e depois eu durmo. E aí eu assisti o filme e eu fiquei encantada, e tem uma cena que a Audre Lorde falou que ela não consegue viver longe do mar. E aí eu fiquei assim, gente, é isso, né? A gente vai encontrando essas mulheres que também carregam o que a gente sente, então a gente não está sozinho, não é somente individual, sabe? Não vem só de um espaço íntimo
claro que são histórias diferentes, mas também não vem desse lugar em que narcisista, sabe? Não é desse lugar, não é sobre esse lugar. A gente tem que perceber que não é desse lugar que a gente está falando. E aí eu fui dormir, né? Porque, enfim, eu moro sozinha, então eu tô passando a quarentena sozinha, não tinha ninguém para falar, e era de madrugada. E aí eu só sei que eu dormi e eu acordei tossindo. E eu tava engasgada. E eu tava meio sonolenta, e eu tava engasgada, e eu falei, eu só quero deitar e voltar a dormir. Só que nesse processo de sentar, eu ouvi, porque eu acho que eu tava sonhando com um documentário, a Audre Lorde falando, tipo, pra mim era a Audre Lorde falando em português, né, tipo, olha a vida da pessoa, em português, e ela dizia, não guarde as palavras pra si. E aí eu sentei e falei, ok, né, tipo, ok. E aí eu tava muito com sono, só que eu não consegui voltar a dormir. E aí eu bebi muita água, porque eu tava com refluxo. Então eu bebi um monte de água para tirar a queimação, porque o refluxo é isso, ele não vai deixar você vomitar. É um negócio que fica no entre, né? De novo esse espaço entre, ele não faz sair para fora, ele vai ficar ali na sua garganta. E aí a única coisa que deu um jeito nisso foi eu ficar cuspindo inúmeras vezes na pia do banheiro. E eu fiquei um tempo lá cuspindo, até que acalmou, a queimação passou e eu voltei a dormir. E aí foi muito bizarro, porque eu tinha escrito, né, um dia antes no meu artigo, que a partir do gesto, né, da gente perceber que não existe uma história única, né, e a partir desse gesto, no desfazer, né, quando a gente percebe um lugar de fuga e quando a gente desfaz esses pactos com esses sistemas, com essas estruturas, a gente encontra um lugar que seja possível cuspir nossas palavras. E eu estava entrando em um capítulo em que eu falava assim, encontrando formas de cuspir as nossas palavras. E aí, quando eu tive esse acontecimento, que era um sonho, e aí virou real, e aí já não era mais, eu percebi que, independente de ser uma coisa do meu imaginário ou não guardar as palavras só para mim é um lugar de cura. Sabe? Percebendo que minha família veio de um silenciamento, que o silenciamento sempre foi um lugar de existência, né? Eu já não ocupo mais esse lugar. O lugar de silenciamento para mim é morrer. Então, sei lá, tipo, para mim eu estou tentando também construir esse lugar onde eu posso cuspir as minhas palavras, seja a forma que elas tiverem, para tirar essa queimação. Né? E a Audre, ela tem um trecho em um texto dela que é a transformação do silêncio em linguagem em ação, que ela fala, né? E é muito bizarro, né? Porque se a gente imaginar o refluxo, ele vem desse lugar que é o fogo, né? E aí ela tem um trecho que ela fala assim, para sobrevivermos na boca desse dragão que chamamos de América, tivemos que aprender essa lição. A mais vital, que a nossa sobrevivência nunca fez parte dos planos, não como seres humanos, incluindo a sobrevivência da maioria de vocês aqui hoje, negras ou não. E essa visibilidade que nos torna mais vulneráveis é também a forma da nossa maior força. Então, eu recapitulei esse texto e foi muito doido, assim, porque também ela faz um monte de perguntas, que ela pergunta quais as palavras que você ainda não tem, o que você precisa dizer, quais são as tiranias que você engole dia após dia e tenta tomar para si até adoecer e morrer por causa delas, ainda em silêncio. Então, eu me entendi muito, mas eu acho que esses lugares de cura, eles são múltiplos, assim como a nossa vida, assim como a nossa existência. Não existe um lugar de cura que venha, né, ali prontinho um modelo, mas acho que quando a gente fala que a gente quer existir, mas a gente quer existir com vitalidade, com essa força do plexo solar, eu acho que já é um lugar de cura que a gente está criando. Cá, eu vou para a última pergunta, que é da Jaqueline Rodrigues. Cami, como tem sido produzir em meio ao contexto atual, pensando nessa perspectiva de artista independente? E como você tem produzido vida para não sucumbir nesse período? Porque eu tenho processos que eles são muito longos e eles são muito demorados. Eles precisam de uma profundidade que o tempo de fora não compreende, sabe? Esse tempo dos editais não compreende.
E não só o tempo dos editais, a forma como os editais são postos, eles não compreendem. É meio que assim, é para realmente criar para cortar, né? Então, eu não sou uma rata de edital, eu fico bem nervosa, na verdade, quando sai editais, porque eu sinto que eu estou sempre atrás, muito atrás. Muita sensação de estar atrás, assim, e de que minha produção não está pronta bastante para ser contemplada por um edital. E aí, é muito doido, assim, porque eu tive algumas tentativas nesses emergenciais e nenhum aconteceu. E aí, em vez de eu ficar um pouco me colocando para baixo, eu resolvi assim, calma, respira. Tipo, eu estou envolvida em um projeto que, claro, que me demanda tempo, que, claro, não é a única coisa que eu faço, mas que eu consigo segurar, por exemplo, um pouco das minhas, do meu financeiro para poder falar assim, eu vou segurar esse trabalho, vou me virar com ele para que eu não fique me pressionando, porque senão eu vou adoecer. Tipo, porque o que acontece? Primeiro foi perceber que sozinha, isolada, eu sempre estive. Eu acho que foi materializar isso na minha vida. E não porque eu moro sozinha, porque isso é uma coisa, mas é se perceber sozinha mesmo. Perceber, assim, completamente sozinha. Ao mesmo tempo que me veio uma força muito grande, que aí eu acho que veio uma parte do deboche, que foi perguntar para algumas pessoas, assim, nossa, agora você sente o que eu sinto? Agora você tem medo de morrer? E como você se sente quando você tem medo de morrer? Né? Então, eu oscilei muito, assim, entre trazer essa coisa, assim, de agora muitas pessoas sentem o que eu sinto e que outras pessoas sentem, ao mesmo tempo de o que eu vou fazer para me manter, ao mesmo tempo, assim, o que eu almejo, será que eu espero? E aí perceber que a espera nunca foi possível, nunca foi, sabe? É continuar tendo estratégias para sobreviver uma coisa que coloca mais um peso nas outras que já existiam. De meio que tentar equilibrar e falar, eu não vou conseguir fazer todas as coisas do mundo, não tenho condições, mas de perceber as frestas. Então, sei lá, estou trabalhando aqui, ok, vou me manter aqui. Consigo apertar um pouco aqui, então vou apertar um pouco aqui. Quero estudar, quero entrar no mestrado. Se eu tiver pilhada com muita coisa, eu não vou conseguir escrever um pré-projeto para entrar no mestrado. Então, vou colocar minha atenção nesses estudos. Aí, sei lá, surgiu essa residência, por exemplo, e eu acho que ela é um pouco mais possível. Ela não pede tantas coisas, pode ser que eu consiga me movimentar ali dentro. E aí eu vou tentando distribuir meu tempo e pensando em saúde mesmo, porque, sei lá, não é uma coisa só se acontecer com a minha família, com os meus amigos. Tudo que está acontecendo, quando a gente é muito poroso, né, vem dessa vivência muito porosa, não tem como você não ser atravessado pelas coisas. Não tem como você não se sentir ferido pelas coisas. Então, às vezes, é até criar esse desligamento, sabe? É você abrir um portal que você vai para algum lugar que você nem sabe o nome. Eu me senti assim, para escrever. Eu passei um mês escrevendo esse artigo de 15 páginas, com várias leituras de vários lugares, com essas perguntas que eu li para vocês. Mas se eu não tivesse criado ou entrado num portal, eu não tinha conseguido fazer nem a metade. E aí, nisso, não é só o adoecimento do corpo, mas é o nosso saber interrompido. É o nosso cuspe que não pode ser dado. Porque quando interrompe, né, a nossa vitalidade, a gente também não consegue exercer aquilo que a gente quer exercer no mundo. Então, é um jogo perverso, é muito maldoso, assim. Tem muita perversão no meio disso. E eu acho que é importante a gente estar atento, assim, a nomear e saber com quem e aonde a gente negocia, né? É um processo de negociação constante, assim. E não é uma negociação, entre muitas aspas, de igual para igual. A gente sabe o lado que apesta, né? Mas então eu passo agora a palavra para a Daia, para a gente finalizar o nosso encontro. Tem um texto que eu gosto muito da Conceição Evaristo, e tem um texto que ela fez
para Beatriz Nascimento. E como a gente falou de Beatriz Nascimento aqui, falamos de mar, falamos de quilombo, de lugar de pertencimento, de resistência, né? Isso, acho que a nossa resistência, isso que a Camila está colocando, de como... Não tem muito como a gente ficar pensando no futuro se a gente está sobrevivendo agora de um jeito tão doido, né? Tudo é tão instável, enfim. E esse texto que a Conceição Evaristo fez para Beatriz Nascimento, eu acho muito bonito, porque é de uma mulher preta para outra mulher preta, é um lugar, é um território de amizade, de florescimento de coisas, ainda que a Beatriz Nascimento não esteja mais entre nós, mas ela pôde plantar muitas coisas que a gente está colhendo e ressemeando hoje, que é assim: a noite não adormece nos olhos das mulheres. A noite não adormece nos olhos das mulheres. A lua fêmea, semelhante nossa, em vigília atenta à nossa memória. Em vigília atenta, vigia a nossa memória. A noite não adormece nos olhos das mulheres. Há mais olhos que sono, onde lágrimas suspensas virgulam o lapso de nossas molhadas lembranças. A noite não adormece nos olhos das mulheres, vaginas abertas, retém e expulsam a vida, donde Ainás, Zingas, Ngambelês e outras meninas luas afastam delas e de nós os nossos cálices de lágrimas. A noite não adormecerá jamais nos olhos das fêmeas, pois do nosso sangue mulher, de nosso líquido lembradiço, em cada gota que jorra, um fio invisível e tônico, pacientemente cose a rede de nossa milenar resistência. A noite não adormece nos olhos das mulheres. Conceição Evaristo. Mulher em perspectiva.